pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este é um vídeo explicativo de como foi feito o ponto de franjas da customização que nós apresentamos no programa Mulher.com do dia 18/12. Como nós não podemos falar sobre materiais naquele vídeo, então aqui eu vou explicar de forma um pouco mais detalhada como que eu fiz aquele trabalho. Você vai precisar do tear duplo, onde nós fizemos o ponto de franjas. Nós trabalhamos com o fio cores. Esse fio ele é uma espécie de uma fita de algodão e ele é um fio um pouco mais grosso. Por este motivo, eu estou colocando duas opções de agulhas. O meu ponto ele é um pouco mais solto, então eu trabalho com agulha de 2,5 milímetros. Se o seu ponto for normal ou for um ponto apertado, trabalhe com agulha de 3,5 milímetros ou 3, que possivelmente vai ficar um pouco mais certinho. A tesoura. A camiseta, a regata, enfim, o que você desejar fazer a aplicação, conforme as cores que você escolher, mas nada impede de você trabalhar com outra cor que não seja da mesma que foi feita a regata. Como eu estou trabalhando com um fio de algodão, procure também trabalhar com uma camiseta de algodão. Isso vale para um fio sintético e por assim vai, porque quando você trabalha com algodão, é bacana que os dois materiais sejam do mesmo produto. Para a camiseta que nós apresentamos lá, nós fizemos com contas de plástico que elas são um pouco rosadas. E aí vai ficar de acordo com o que vocês desejarem fazer. Aqui no vídeo eu vou trabalhar com uma cor mais escura para que a visualização fique melhor. Então, conforme vocês quiserem fazer as combinações de prata, dourado, enfim, aí fica a seu critério. Mas sempre procure utilizar contas que a agulha passe por dentro. A agulha que vocês vão utilizar precisa ser uma agulha de olhal um pouco maior. Aqui eu tenho a agulha que eu vou utilizar. Ela é uma agulha de olhal um pouquinho maior, mas ela ainda assim passa por dentro do buraquinho da conta. Então, quando vocês forem comprar a conta, ou se vocês já estiverem em casa, levem isso em consideração. É importante que o olhal da agulha passe por dentro do buraquinho da conta. E o fio cores que eu estou utilizando é um fio um pouco mais grosso. Então, isso é importante. Lembrem-se que vocês vão precisar passar várias contas por dentro do olhal da agulha e o fio junto um pouquinho mais grosso. Por isso que o buraco da conta não pode ser muito estreito. Não pode ser uma miçanga, por exemplo, se vocês forem trabalhar com fio um pouco mais grosso. Para a aplicação da peça, é necessário uma agulha e linha de costura da cor da peça que vocês vão utilizar. E durante a apresentação do programa, eu falei muito sobre como segurar o fio para que você possa fazer o falso macramê. Eu vou utilizar aqui, depois vocês vão ver, eu usei um suporte de durex, que ele é bem pesado, mas vocês podem usar qualquer material. Até mesmo, se necessário, coloquem a peça no manequim, vocês podem fazer o trançado da franja em qualquer base mais pesada, mas são apenas dicas. Quanto às cores, os tingimentos que vocês quiserem fazer também, aqui como fio de algodão, principalmente fio cores, vocês podem tingir com qualquer cor, que também vai ficar muito bonito. Então, nós vamos ensinar a parte do passo a passo do ponto. Para iniciar este ponto, você vai precisar, antes de colocar o fio no tear, colocar as contas no fio que você escolheu. Eu vou trabalhar com fio preto e contas em tonalidade cinza. Fica a seu critério as cores que você quiser utilizar. A primeira dica que eu vou dar é a respeito da quantidade das contas. Para uma peça inteira, vai depender de como você vai querer fazer as franjas, se você vai colocar as contas na parte superior ou na parte inferior. A quantidade de contas, ela deve ser feita a partir de uma pequena amostra. Então, você deve trabalhar pelo menos de 10 centímetros ou 15 alças, calcular quantas contas você utilizou naquelas 15 alças e multiplicar pela largura da peça que você escolheu. A partir disso, você sabe aproximadamente quantas contas serão necessárias. Coloco então aqui. Eu vou fazer uma amostra pequena, então não há necessidade de colocar muitas contas. E a partir daqui eu vou fazer o cálculo de quantas contas eu vou precisar para a camiseta que eu escolhi.
Se houver a necessidade, durante a execução da franja, que seja necessário colocar mais contas, você arremata o fio, coloca as contas necessárias e depois de feito o arremate, você retoma o fio, passando a ponta por dentro da tira do tear de grampo. Tiro a agulha, não é mais necessário. E agora sim, eu vou fazer a montagem dos pontos do tear para a execução da franja. Então, para iniciar e colocar o ponto no tear de grampo, você vai fazer aquele ezinho inicial, torce, passa o fio por dentro, prende desta forma. E a partir do primeiro ponto, você já vai trabalhar o ponto de laçada. Com a mão direita, segure na parte central do tear de grampo, passe o fio pelo lado esquerdo, por cima, e a ponta da agulha, ela já forma um X aqui com a primeira laçada. Neste primeiro ponto, você já deve trazer uma conta para o centro do tear, porque ela será a conta da primeira franja. Eu vou passar 2 vezes, e a partir de agora, então, eu faço os 2 pontos baixos do centro da tira. A agulha, ela deve ser introduzida exatamente por dentro, por baixo, eu laço lá atrás e faço o primeiro ponto baixo. Reparem que minha mão esquerda está segurando esta parte de baixo. Isso facilita bastante na hora da execução da peça, da tira do centro do tear, porque ele não anda, então você vai ter mais firmeza na hora de executar o ponto baixo. Puxo novamente e faço 2 pontos baixos no centro da tira. Minha mão direita passa para trás, sem soltar a agulha e sem soltar o fio, gira no sentido horário, tear, e agora você vai fazer o segundo ponto baixo. O ponto baixo, ele é sempre feito, o primeiro pontinho, você vai introduzir a agulha como se fosse no lado do ponto, então você vem aqui, introduz a agulha, laça lá atrás, eu seguro se necessário for, faço o primeiro ponto e agora eu venho na perninha da alça que ficou da carreira anterior, laço e faço o segundo ponto baixo. Então, esse trabalho será o trabalho repetitivo de toda a tira. E o movimento da mão, que já veio aqui para trás, gira no sentido horário e tem a segunda parte. Agora, fica a seu critério. Eu não gosto de colocar contas em todas as franjas. Então, uma franja eu coloco a conta, na outra eu pulo. Então, neste caso, eu vou fazer 1, 2, puxo a franja para baixo e trabalho novamente os 2 pontos baixos no centro da tira. Faço o primeiro e trabalho o segundo. Essa parte da tira do grampo do centro, que nós trabalhamos 2 pontos, ela é importante que seja dessa forma, porque as franjas não são presas em local nenhum. Então, esses 2 pontos baixos, eles ajudam bastante a dar firmeza. Isso significa que se você enroscar a franja, por exemplo, em algum lugar sem querer, os 2 pontos baixos seguram. Um só pode acontecer de repuxar o centro da franja, então por isso, do ponto de franja. Por isso que é importante você ter 2 pontos baixos nessa parte do centro. Jogo a mão para trás, faço a segunda parte do ponto. Reparem que agora começa a formar uma espécie de buraquinhos nesse início. Vai ficar bem mais fácil para que você execute o primeiro e o segundo ponto baixo. E aqui o segundo ponto baixo. Minha mão já está aqui atrás, giro o tear. Agora, eu vou trabalhar com a conta. Então, eu venho no fio, puxo a conta para o local que eu vou deixar ela. Não importa se você puxar na segunda ou na primeira laçada, isso é indiferente. O importante é que ela fique já presa nessa parte. Fiz as 2 laçadinhas que são necessárias, introduzo a agulha no primeiro buraquinho que existe da tira da trama, né, dos 2 pontos baixos. Faço o primeiro ponto e trabalho o segundo ponto baixo. Assim será sucessivamente até que você tenha uma quantidade necessária para que você possa calcular o número de alças
para que você saiba quantas contas são necessárias para o tamanho da peça que você escolheu. Então, lembre-se que todas as voltas que vocês derem do lado maior do tear de grampo são 2 voltas. E todas as voltas que vocês fazem desse lado é apenas uma. Então, isso é uma regra. E as contas você pode trabalhar tanto na parte da franja, que vai ficar na parte inferior, e aonde nós trabalhamos o falso macramê. Ou, se você quiser, eu já vou explicar isso agora, introduzo no primeiro buraquinho. Como eu levei algumas amostras diferenciadas no dia, aqui também é possível. Essa conta, ela é um pouco grande para ser colocada aqui. Eu sugiro que, se você for trabalhar com as contas nessa parte da tira, trabalhem com contas um pouquinho menores do que essa, porque ela fica um pouco exagerada. Eu gosto dela um pouco mais delicada na parte central da trama do grampo. Então, opa, aqui, vou passar por dentro, com o fio lá por trás, faço o ponto baixo e a conta fica presa exatamente no centro da tira. Trabalho novamente o ponto baixo. São sempre 2 pontos baixos, por isso que, inclusive, se você for fazer a colocação das contas na parte central da tira, lembre-se que, obviamente, tem que ficar sempre do mesmo lado. Mas quando vocês colocarem essas contas, dependendo do tamanho que vocês escolherem, elas também vão seguir a mesma regra de fazer colocar uma conta em uma carreira, pula uma carreira, para que não fique exagerado, e também porque as contas, elas podem inclusive atrapalhar na hora da execução do ponto. Então, aqui eu já não vou colocar a conta porque eu escolhi pôr na parte superior, trabalho mais uma vez o ponto baixo, e assim sucessivamente até terminar. Eu vou fazer mais uma carreira e finalizar para que vocês vejam como vai ficar. O arremate, ele deve ser feito sempre depois da execução dos 2 pontos baixos do meio da tira. Você puxa o fio, corta. Digamos que fosse necessário, no caso de uma tira grande, não só uma amostra, que fosse necessário, por exemplo, colocar mais contas, porque acabaram o número de contas que eu tivesse colocado no fio. Eu precisaria de 50 e eu pus só 40. Então, você não deve arrematar, você vai cortar o fio, recolocar as contas na ponta que você está trabalhando, amarra novamente no centro, esconde as pontinhas e volta a trabalhar. Então, não se preocupe se a quantidade de contas que você colocou foi inferior ao número do que você precisava. O importante é que a ponta fique bem escondida para que não apareça, mas não há nenhum problema de você não ter colocado a quantidade suficiente. Então, aqui eu já vou retirar do tear. Tirem com cuidado, principalmente quando o tear estiver cheio de alças, por vários motivos. Primeiro, que você tem contas deste lado e há uma alça bastante grande. Se você não tirar com cuidado, elas podem se emaranhar e ficar um pouco mais difícil de trabalhar. Então, vocês devem puxar com certo cuidado. Aqui eu fiz uma amostra bem pequena, mas é só para que vocês tenham ideia de como que ele já vai tomando forma. É uma franja bem longa, apenas com 2 voltas eu tive um resultado de franja bem longa, o que permite a execução do falso macramê. Se você não quiser trabalhar o falso macramê e apenas colocar as contas, eu sugiro até que uma volta é o suficiente, porque franjas longas demais às vezes nem ficam tão adequadas em determinadas peças. Uma volta seria suficiente, que já não é o caso do tear de 15. O tear de 15 você tem um dos lados grande e o outro você precisa dar de 3 a 4 voltas para ter uma franja de 17 centímetros. E o lado aonde nós temos a parte inferior menor do tear de grampo, ele vai ficar desta forma. Nesta parte aqui, você tem uma série de opções para trabalhar. Dentre elas, fazer a união de uma em uma alça e aonde você pode pregar com a linha de costura neste centro aqui do tear de grampo. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz uma franja na cor branca e com o falso macramê. Aqui eu fiz uma amostra na cor branca e coloquei as contas.
tanto na parte inferior, onde nós temos as pontas da franja, quanto aqui na parte superior. Então, eu coloquei sempre, como eu havia dito quando eu estava fazendo a amostra preta, a conta na parte superior é interessante que você coloque com intervalo de pelo menos uma carreira, uma ou duas carreiras. Aqui no final eu coloquei duas juntas para vocês verem como elas ficam próximas demais. Isso vai pesar na hora que você for aplicar na peça. Então, é importante sempre que você deixe pelo menos uma carreira ou até duas, se você desejar, de intervalo. Nada impede também de você colocar em cima e embaixo, conforme o seu desejo, isso não importa. Eu já havia dito que eu usei um suporte de durex para que eu pudesse trabalhar a amostra, neste caso, do falso macramê. Você pode prender em qualquer, até numa gaveta, se for necessário, peça ajuda para alguém segurar, isso não importa. Ele tem bastante peso aqui nessa parte superior, nessa parte de trás, mas na frente nem tanto. Então, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Quando eu puxo, ele não se mexe, tá vendo? Isso é importante. Quanto mais retinho e mais pesado você tiver este apoio, fica mais fácil. Então, como que eu vou fazer a primeira parte do falso macramê? O primeiro nozinho eu faço aqui. Quando você fizer o segundo nó, lembre-se de fazer ele ao contrário do que você fez o primeiro. Isso para que ele não torça para um dos lados, para que ele não fique virando. Então, se você cruzar direito por cima de esquerdo, faça ao contrário, esquerdo por cima de direito no segundo nozinho. Não é necessário apertar demais esse nó. Lembre-se disso, porque um nó muito apertado, ele nem aparece e não fica tão bonito. O próximo, você pode fazer ele um pouco mais para baixo. A mesma coisa, então eu vou fazer primeiro direito sobre esquerdo. Vou deixar aproximadamente um dedo de distância. E agora, ao contrário, faço esquerdo sobre direito e aperto o nozinho. Assim, eu faço o próximo na mesma altura do primeiro. Este cruzamento, ele pode ser feito bem na parte superior, pode ser feito mais para baixo, pode ser feito só no meio. Essa parte do falso macramê, ele é bastante do seu gosto para que a peça fique conforme o seu desejo. Então, a parte do crochê, se a sua peça tiver alguma coisa de crochê, esse ponto franja pode ser aplicado em qualquer peça. Então, se você já tiver um trabalho no crochê muito elaborado, as franjas não precisam ter um trabalho muito complicado para que não fique exageradamente trabalhada a peça e de repente até muito pesada essa franja. Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui. Essa dica foi feita com um ponto de franjas, pode ser trabalhado no tear de 15, só que aí vai ficar uma franja equivalente dos dois lados. Eu trabalhei esta parte com dois pontos baixos para que as franjas possam ser puxadas e não desmanchem nessa parte inferior. E esta parte superior, a minha sugestão é que ela seja feita a emenda das alças com um ponto baixo e uma correntinha em toda a extensão, para que você possa fazer a costura desta parte central na barra da blusa que você tenha escolhido. Conforme vocês fizerem as emendas, as uniões das alças, você faz este trabalho na parte superior e a costura vai ficar exatamente neste centro. A parte onde vocês fizerem as alças, fica também os nozinhos, conforme vocês desejarem a quantidade de nós para que seja realizado o falso macramê. Nós vamos colocar na nossa página algumas sugestões de cruzamentos de quantidades de nós, então se vocês desejarem copiar ou imprimir, estará disponível na fanpage. Se tiverem qualquer dúvida a respeito deste trabalho, entre em contato conosco através do e-mail no contato@multitecnicas.com.br e façam sempre uma visita em nosso site. Para adquirir o tear de grampo, pode ser diretamente no nosso site ou através do e-mail e também através das mensagens da fanpage. E até a próxima!